Alô, você, seja bem-vindo para mais um episódio aqui do Arival Cast. Eu sou Arival Dias Casimiro, sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e comando aqui esse podcast que é um dos melhores ou piores do Brasil, nem sei mais, tá certo? Hoje nós estaremos falando aqui de um tema muito importante, né? Sobre o aborto, né? Em defesa da vida. Então nós vamos tratar dessa matéria. Esse assunto está em pauta aí no Congresso Federal. Há muitas discussões, há muitos posicionamentos conflituosos sobre essa matéria. Então, nós vamos gastar um tempo aqui fazendo uma reflexão bíblica e também, do ponto de vista prático, sobre esse assunto. Fernanda vai ser a nossa questionadora aqui, vai colocar os assuntos para a gente. Fala aí, Fernanda. Olá, pessoal. Alô, você que está nos assistindo. A gente trouxe uma grávida para falar de aborto, né? O pessoal às vezes reclama, pastor, só homem fala sobre aborto e quer... Vocês não sabem o que é, né? Não está no corpo de uma mulher, não sei o quê, né? Então pronto, aqui, ó. Uma mulher ainda grávida para falar do aborto, para falar grávida de gêmeos, né? Grávida de gêmeos, duplamente. Então, vamos bater esse papo aí super importante, um tema muito... relevante, delicado também, que a gente vai tratar aqui com uma perspectiva bíblica e com todo o cuidado, né, pastor? Sim. Bora lá. Vamos Nossos lá. Patrocinadores. Então vamos lá. São 3 patrocinadores aqui: Tenda Criativa, agência de marketing e audiovisual. A Tenda Criativa é uma agência cristã especializada em marketing digital. Então, se você é um empresário e quer alavancar os produtos da sua empresa, se você é da igreja e quer, de uma certa forma, dinamizar a comunicação digital dos cultos, da divulgação da igreja, então procure esses meninos aqui da Tenda Criativa, agência de marketing e audiovisual. Também Porte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Esses irmãos, eles são top, eles já estão no mercado há mais de 20 anos. Eles atendem empresas, comércio, prestadores de serviço, e eles são bem atualizados na questão da legislação e com a confiabilidade também, que é importante, né? Vai tratar das contas da sua empresa, então tem que ser gente de muita confiança. Também Oni Big Media, desenvolvendo criadores de conteúdo. É uma consultoria de inteligência digital no YouTube. E eles têm como propósito identificar e desenvolver criadores de conteúdo, conectando marcas ao seu público. Esse pessoal da Unibig Media, a sede fica em Belo Horizonte, eles trabalham hoje com grandes empresas, cantores, igrejas, e eles fazem, de fato, um trabalho muito bem feito, e eu recomendo a Unibig Media, tá bom? Vamos lá. Se você quiser participar aqui, ser um patrocinador, nos ajude aqui. Esses patrocínios, eles são bem baratos, eles são utilizados para simplesmente custear aqui os custos aqui da produção desse programa, tá bom? Seja também um patrocinador nosso aqui, tá bom? Também se inscreva aí nos nossos canais, né? O nosso canal do YouTube, Arival Dias Casimiro, e também no canal do Instagram, onde você pode me seguir lá e acompanhar todo o trabalho que é feito aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Estamos rumo a 100 mil inscritos aqui no YouTube, hein, pastor? Vamos lá. Estamos em 85 mil e alguns quebradinhos da última vez que eu vi. Sim. O pastor está ansioso para receber a plaquinha dele. Para mostrar aqui para vocês quando ela chegar, hein? Tá bom, vamos lá. Agora vamos lá para a nossa pauta, pastor. A questão do aborto aí, como o senhor disse, tem sido levantada aí nesses últimos dias, né? Foi um caso específico ali que, enfim, que tem acontecido e várias pessoas se levantando de diversas formas. Às vezes... O que mais... Pastor, assim, abrindo meu coração, o que mais me incomoda é quando as pessoas falam e querem debater e querem expor a sua opinião sem saber o que de fato está acontecendo, né? Sim. Então, pegam um caso isolado e querem falar que tem que ser desse jeito ou tem que ser de outro jeito. Veja bem, o tema aborto, ele envolve emoções. Sim, né? com certeza. Por quê? Porque você tem aqui
a vida de uma criança. Você tem, muitas vezes, uma mulher que foi estuprada ou teve uma gravidez indesejada, né? E está também vivendo uma situação emocionalmente difícil. Sim. Né? Você tem ao redor as famílias, as pessoas que estão envolvidas no problema. Né? Grande parte, você sabe, de abuso de menores tem acontecido hoje dentro das famílias. Né? As meninas são abusadas sexualmente e há muita gravidez de pré-adolescente, adolescente. Então, são assuntos assim muito complicados para a gente discutir, para a gente conversar. Só que o tema também, ele tem que ser tratado com uma certa racionalidade. Né? A gente tem que esfriar a cabeça, buscar bom senso e também as informações necessárias para a gente tomar uma decisão. Eu sempre digo que o aborto não é apenas um caso de saúde pública, como alguns querem colocar, né? O aborto também não é uma opção da mulher, mesmo sendo ela dona do seu próprio corpo, mas quando você fala numa gravidez, aí já há uma segunda vida envolvida. Também eu acho que o aborto não é um tema ou uma pauta ideológica. Eu acho que o assunto tem que ser tratado do ponto de vista das pessoas envolvidas, do ponto de vista jurídico, né, do ponto de vista científico e, na nossa visão aqui, do ponto de vista bíblico-teológico. Então, são elementos que estão envolvidos aí. É muito bom a gente lembrar, e aí porque eu vejo nesses debates e o que está acontecendo agora no Congresso, existe assim muita agressividade, né? As pessoas não estão tratando a matéria com calma, né? E eu sei que eu não estou lá no meio, não participo desse grupo, mas agora, uma coisa que precisa ser pensada é que esse assunto, né, ele envolve as pessoas, seus sentimentos, suas crises, suas mágoas, seus destinos, né? Porque quando você fala do aborto de uma criança, você está definindo o destino dessa menina, dessa criança. Uhum. Né? Então, esse é um ponto que eu acho que a gente precisa tratar. Há também, Fernando, uma coisa que a gente se esquece. Primeiro, proteger, né, a criança no útero. Isso é uma prioridade. Não uma prioridade minha, mas é uma prioridade do Estado, uma prioridade daquelas pessoas que estão envolvidas. É muito interessante você observar que alguns pais e mães, no passado, fizeram decisões erradas optando pelo aborto. E essas pessoas, elas carregam dentro de si também um sentimento de culpa. E aí entra, eu acho que o papel da igreja em cuidar dessas pessoas, em tratar dessas pessoas. Então, eu estou colocando isso porque para a gente não fazer uma discussão fria, nem politizada aqui sobre esse assunto. Né? Hoje, no Brasil, nós não temos estatísticas, né? Mas se fala em 2 milhões de abortos por ano, porque os abortos eles são feitos clandestinamente. Certo? Então, isso é um número significativo, porque quando você fala em 2 milhões, você está falando na população de uma cidade como Guarulhos, ou mais do que Campinas. Né? Então, são vidas que são tiradas no Brasil. O aborto acontece tanto nas esferas da alta sociedade, né? E essas pessoas, elas têm, quem quer praticar o aborto, elas têm acesso a clínicas especializadas e tudo, e acontece lá, na periferia, nas favelas, né? Num ambiente onde as pessoas não têm nenhuma orientação médica, nenhuma orientação do ponto de vista de higiene, de concepção de vida, de perspectiva de vida, não tem nada. Então, mas o aborto ele é democrático, ele é um crime, né, que é cometido em qualquer esfera da sociedade.
Eu acho que as feministas, principalmente, usam muito essa questão de é o meu corpo, minhas regras, e eu posso decidir o que eu quero fazer ou não, como se o feto dentro da barriga fosse qualquer outra parte do corpo dela, sabe? É outra vida, né? E não é outra vida. E por isso que a gente precisa defender esse bebê indefeso, né? Sim. É uma outra vida, é um ser totalmente indefeso. Sim. E aí, acho que levanta um ponto muito importante para a gente ter como partida, pastor, que é a partir de quando esse feto é uma vida. Pronto, porque tem gente que fala, não, é a fecundação, é só um amontoado de célula, não é nada. Não... Isso aí é o seguinte, existe, aqui é uma questão de opção, né? A ciência reafirma, e afirma e confirma que quando há a fecundação, não a concepção, mas é na fecundação, você já tem ali potencialmente um óvulo com um ser existente, com todo o potencial de vida. É uma vida como eu e você, só que ali ele tem 1 mês de vida, 2 meses de vida, nós temos já esse tempo. Então, a vida começa justamente na fecundação, né? É quando ali se gera uma vida, e essa vida ela tem toda a potencialidade, né? Eu não gosto muito de usar os argumentos científicos, porque não é minha área, mas toda vida que é gerada, ela tem um DNA. E nesse DNA está registrado aí todas as suas características, tudo da vida dessa pessoa está registrado aí nesse DNA. Do ponto de vista bíblico também, a Bíblia não discute essa matéria, entende que a vida começa na fecundação também, né? E nós temos vários citações na Bíblia. Nós não temos lá um mandamento, não abortarás, mas nós temos o mandamento, não matarás, que esse mandamento cobre também a questão do aborto, né? Aqui no livro do Senhor, depois a gente vai deixar para vocês os mais detalhes sobre ele. O Senhor também traz alguns versículos que falam, né? Alguns versículos bíblicos que atestam o início da vida ainda no útero, né? Na concepção mesmo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Sim. Gênesis, Mateus, Jó, Salmos, Lucas, Jeremias, tem todos O Salmo 139 é um salmo que fala da onipotência, da onisciência e da onipresença de Deus, e o salmista ali descreve, né, que ele ainda mostra justamente a concepção dele, né, e como ele é entretecido no ventre da sua mãe, né? Aliás, quando Deus fez a mulher com o útero, né, e Deus justamente preparou esse local como um local de proteção, de segurança para o recém-nascido, né, para o recém-gerado, né, para o feto. E ele tem aquele período onde ele, de 9 meses, onde ele recebe ali toda a sua proteção. Então, na própria criação da mulher, que de uma certa forma é corresponsável para a perpetuação da espécie e que outros seres humanos nasçam, então Deus, ele já, na própria estrutura, né, feminina, já criou o útero. Então, a partir do momento que há a concepção, a existência dessa criança já está dentro do útero materno. E a Bíblia cita isso. Nós temos exemplos, por exemplo, nós temos um exemplo lá claro de João Batista, né, que está com 6 meses de idade, e quando ele ouve a saudação de Maria com Isabel, ele salta no ventre, né? Você que está aí com 2 meninas aí dentro de você, já está com quantos meses? 8. 8 meses. Então, praticamente, mais um pouquinho aí já está nascendo. Então, aí já está. As 2 meninas já estão formadas, já estão aí com todas as suas características, o seu DNA. E aí vem tudo, né? Temperamento, tudo, né? A estrutura, tudo já está definido cientificamente através do DNA. Então, não existe, do ponto de vista da ciência, e aqui, independentemente a fecundação é o começo da vida. Né? A fecundação é
o começo da vida. Então, esse ponto não se discute do ponto de vista científico. Do ponto de vista teológico também, nós cremos assim e é assim que a Bíblia ensina. Uma coisa que eu acho muito interessante, pastor, é que esses exemplos bíblicos são, assim, eles não tinham recursos nenhum, igual a gente tem hoje, de ver ultrassom, o bebezinho. Sim. Ali os primeiros ultrassons, que é menorzinho, e depois ali você vai vendo todo o desenvolvimento do feto, do bebezinho, coisa mais fofa. E eles já tinham esse entendimento acho que vem de Deus mesmo, de que ali tem uma vida. E hoje as pessoas veem, a gente vê com os nossos próprios olhos e quer dizer que aquilo, e quer falar que isso não é uma vida, né? Olha só, com 6 semanas, fiz meu primeiro ultrassom. O formato não era de um bebezinho ainda, mas a gente já tinha o coraçãozinho ali pulsando. Com 12 semanas, pastor, as meninas, que, né, a gente já sabia que eram 2, já estavam formadinhas. A gente via a perninha, bracinho mexendo, a coluninha, tudo perfeito, cabeça. Gente, 12 semanas, 3 meses, que é o que eles querem defender a princípio, de que o aborto pode ser realizado até esses 3 meses. Como que isso não é um assassino, um assassinato? Veja bem, Fernanda, a discussão, ela é bem... São pontos importantes que precisam ser discutidos. Primeiro, quando começa a vida? Esse é o ponto fundamental. Sim. Então, se a vida começa na concepção, quando você pratica um aborto, você está matando uma vida. Certo? E você está matando uma vida dentro do útero materno, local que deveria ser de proteção, mas é um assassinato hediondo, porque você mata um ser completamente indefeso. Sim. Que não tem direito, ela não tem capacidade para reagir. Esse é o ponto, o primeiro ponto. O segundo ponto da discussão sobre aborto é o conceito do valor da vida humana. Esse, para mim, hoje, quando você pega determinadas ideologias, principalmente quando você vem aí do darwinismo, e você coloca o ser humano na mesma categoria de qualquer outra espécie animal, né? Aí você, para essas pessoas, matar uma galinha, né? Matar um bicho, é a mesma coisa do que matar um ser humano. Dentro desse... É tanto que o darwinismo foi utilizado na época do nazismo para defender as teses de Hitler, né? E hoje você vê, por exemplo, algumas pessoas, porque elas estão ideologicamente influenciadas, elas não olham para a vida humana com o devido valor, né? A Bíblia fala que toda alma ela é preciosa, toda vida é preciosa aos olhos de Deus, certo? Há uma diferença fundamental entre o ser humano e um animal de qualquer outra espécie. Está lá em Gênesis, quando Deus cria os animais, ele cria os animais como seres viventes, né? Ou com o fôlego da vida. Mas quando Deus vai criar o homem e a mulher, ele faz o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Isso significa que o homem ele tem o seu corpo e tem a sua alma. E a sua alma é eterna. A sua alma não deixa de existir após a morte física. Entendeu? Então, esse é um ponto, esse é para mim um dos pontos fundamentais na discussão acerca do aborto. Quando você vai para todas as constituições, né, todo mundo jurídico, você vai descobrir que uma das funções do Estado, né, qualquer Estado de direito, é proteger a vida humana. Sim. Então, quando, por exemplo, um país, uma nação, ela vota a lei do aborto, né, indiscriminadamente, ou reduzindo o prazo, porque para mim eu tenho muita dificuldade, eu entendo que não faz diferença. Não faz a diferença, entendeu? Não faz a diferença. Se você for matar um feto de 8 anos, já está formado. É como assassinar uma pessoa. E também um feto aí de 3 meses de vida. Então, qual é o valor do ser humano, né? A Bíblia fala que todo ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Ele tem uma dignidade que os outros seres não têm. Mas o que está acontecendo hoje na sociedade? É uma inversão de valores.
né? Hoje você fala no projeto Tamar de proteger o ovo de tartaruga. Né? Você vê aí proteção de pássaros, né? E a vida humana? E a vida humana? Né? A vida humana que tem a sua dignidade, que foi feita à imagem e à semelhança de Deus, que continua existindo. Por exemplo, eu não tenho dúvida que futuramente, quando nós partirmos para a eternidade, essas crianças que foram assassinadas, né, através do aborto, elas estarão existindo como seres humanos. Né? Aí que a Bíblia fala que quando você derrama a vida, ou quando você mata uma criança, você está derramando, né, a vida de um inocente. Você está sujando as suas mãos com um assassinato hediondo. Hediondo. Então, esse é um ponto para mim que eu fico muito preocupado hoje na sociedade, e principalmente aqui no Brasil, é que se você mata um passarinho, se você corta uma árvore aqui no bairro, você vai preso, você é multado. Mas a vida humana não, parece que tirar a vida humana é uma coisa assim, não tem valor nenhum. A vida humana está sendo colocada abaixo das outras espécies, né? De outras coisas, etc. Né? Então, parece que o aborto, o assassinato do aborto, está sendo justificado aí por argumentos que não se coadunam com a questão do valor da vida humana. Né? E aqui no seu livro o senhor fala que todo ser humano é gerado e é propriedade de Deus, né? Todo ser humano é gerado e nasce para cumprir o propósito de Deus. Então, cada um de nós somos propriedades de Deus. Então, os filhos, as filhinhas que estão aqui são propriedade de Deus, não são minhas. Esse é um ponto de fé, né? Nós cremos assim, muita gente. Então, quando é que nasce a vida? Uhum. Né? Aí tem as teorias teológicas, né? Na concepção, ali, quando se junta o espermatozoide com o óvulo da mulher, ali Deus cria aquela vida. Deus é o autor da vida. Certo? Aquela criança que é gerada naquele momento ali, Deus tem um propósito para aquela vida. Certo? Ela está existindo porque Deus está dando a ela essa oportunidade. Né? Ela está sendo criada naquele momento. E aquela pessoa, quando ela é criada à imagem e à semelhança de Deus, ela é criada com a alma imortal. Então ela vai existir para sempre. E então, quando, por exemplo, se você fosse interromper, né, a vida dessas duas menininhas que você está carregando aí, você está, de uma certa forma, destruindo um projeto de vida. Né? Uhum. E a Bíblia fala, lá no Salmo 139, que desde a nossa concepção, os nossos dias estão contados e predeterminados por Deus, né? Ainda que ainda não aconteça. Né? Uma menininha dessa aí, Deus pode usá-la para ser uma missionária, para ser uma juíza, para ser uma presidente da República. Não, presidente não. Mas ela pode ser uma líder. Então Deus tem um projeto. Então quando você mata isso aí, por exemplo, quando você vai estudar essa questão na Bíblia, você vai descobrir, né, que, por exemplo, Jeremias, ele coloca lá no capítulo 1 do livro dele, que antes dele nascer, Deus já havia constituído ele profeta às nações. O apóstolo Paulo coloca isso também. Então, cada vida humana ela tem o seu valor. Primeiro, pelo fato de Deus criar, ele é o autor da vida. Uhum. Então, se ele é o autor da vida, só ele tem o direito de tirar a vida. Tá? Não é só na questão do aborto, é na questão da eutanásia, é na questão do homicídio. Tá certo? Falou em tirar a vida, independentemente do tipo de morte, só Deus tem autorização para fazer isso. Né? Então, esse é um ponto que precisa ficar bem resolvido na cabeça das pessoas. Por quê? Porque se a vida humana não tem valor nenhum, é igual a um bicho, é igual uma árvore, é igual um pássaro, e aí você, então, vai construir um conceito
de homicídio, de aborto, em cima de uma tese que na nossa perspectiva, não é verdadeira. E cientificamente também não é verdadeira. Né? Sim. E, pastor, nós temos hoje, né, na lei brasileira, o aborto é permitido em alguns casos, né? Sim, sim. E o que o senhor tem a dizer a respeito desses casos? O senhor acha que a gente, como igreja, como cristãos, a gente deve também valorizar essa vida independente de qualquer coisa? Por exemplo, né, que acontece muito, igual o senhor falou, o caso de estupro de menores, que eu acho que é um dos casos mais delicados. Sim. Nós temos casos de má formação, né, que às vezes pode colocar a vida da mulher em risco. Eu não lembro os outros de cabeça agora. Acho que tem mais tem um terceiro, né? A memória da grávida, gente, desculpa aí. Não, a questão toda é o seguinte, o nosso Código Penal já estabelece isso, né? Alguns casos. O fato de estabelecer não tira, por exemplo, da pessoa que sofreu, por exemplo, estupro, a decisão de fazer ou não. Então, nós temos hoje já no Brasil, a igreja aqui não tem ainda, mas nós temos outras igrejas católicas, igrejas evangélicas, alguns centros de apoio para mulheres, meninas e adolescentes que foram engravidadas através de um estupro, de uma relação forçada. Né? Isso aí a lei dá direito para a pessoa fazer o aborto ou não. Mas a orientação que a gente dá, primeiro é o seguinte, não praticar o aborto. Né? Segundo, deixar que a criança nasça e fazer com que essa criança seja adotada. Ou, uma terceira opção, é que essa pessoa seja uma mãe solteira. Ela não quer casar, ela não tem... Mas ela, então, vai deixar que a vida se perpetue, que a vida se desenvolva, um filho, etc. Então, um dos pontos difíceis hoje, né, da gente discutir essa questão da justificativa do estupro para você fazer o aborto. É querer resolver uma violência com outra violência? Não, mas como é que você prova isso? Por exemplo, você... Certo. Uma menina diz, não, eu fui... Né, eu estava numa balada, tomou umas lá, transou e engravidou. Certo? Ela foi para ali porque ela quis, ela transou porque ela quis, né, junto com o parceiro dela, que ela não conheceu, ela tem total e plena liberdade. Mas até que ponto ela foi forçada? Até que ponto se comprova essa questão do estupro? Nós temos, que eu acho que é o mais sério, mais grave, é o abuso de menores. Ah, com certeza. Que isso ocorre dentro dos ambientes familiares, por parentes, por amigos, etc. Aí, para mim, esse é o mais grave. E que às vezes a menina nem fala por medo, por vergonha. Isso. E aí a gestação vai ali continuando e às vezes ela nem sabe. Isso. Aí é bem complicado. E você observa, a gente tem os adolescentes aqui da igreja, a gente conversa, tem feito acompanhamento, mostrando como a gravidez na adolescência não precisa nem ser por estupro, nem por abuso sexual familiar, porque hoje a liberdade sexual está aí. Quem quiser transar, então... infelizmente, é muito difícil hoje você justificar legalmente um aborto por estupro. Né? Você vai chegar lá na delegacia, né? A não ser alguns casos que tem aí de academia, que tem vídeo, que tem... Mas, do ponto de vista da pessoa ter sido forçada ou não, isso aí... Eu estou colocando um exemplo porque esse assunto tem muitos desdobramentos. Né? Sim, e cada caso... E cada caso é um caso. E aí a gente não pode simplesmente generalizar. Né? O aborto, não. Eu creio que... eu acho, por exemplo, existem casos, por exemplo, se for um exemplo, né? O estupro que aconteceu numa pessoa mesmo maior, de um assalto em casa, de um sequestro, essa pessoa foi estuprada, né, como... há fatos que são registrados nesse sentido, aí a pessoa, eu acho que para a mulher já teve o trauma, né?
já teve o trauma do estupro, do sequestro, do roubo, ela, né, ter aquele filho, sabendo que aquele filho não foi fruto do amor, para ela é extremamente difícil. Muito. Muito, Imagino né? que deve ser muito difícil. Mas, aí que eu falo, se ela é trabalhada, é aconselhada, tem apoio, né? tem o apoio, acolhimento. o acolhimento, o apoio psicológico, financeiro, econômico, e ela tem aquela criança, e aquela criança poderá ser doada, né, porque nós temos aí uma fila muito grande, nós temos hoje 300 mil casais querendo adotar filho, você tem aí acho que 3 mil e poucos na fila aí para adotar. Então, hoje a adoção no Brasil está quase impossível. É muito burocrático, né? Isso, as dificuldades são muito grandes. Por quê? Porque mesmo sendo filho de um bandido, né, aquela criança não pediu para nascer. É inocente. Entendeu? É um negócio extremamente complicado. Eu já convivi, tive um caso aqui na igreja muito sério e a gente lutou para que a menina não fizesse o aborto. Ela não fez e ela agradeceu muito à igreja. Hoje ela tem uma filha saudável e casou-se novamente, e, graças a Deus. Então, esses pontos para mim são muito sérios. Né? Por isso que eu escrevi, né, esse livreto aqui. Não é um livreto exaustivo, não. É um chamado em favor da vida. Aborto, um estudo bíblico em defesa da vida. Né? E aqui eu estou defendendo a vida da criança, e eu acho que a ideia também é defender a vida da pessoa que sofreu o abuso sexual, a pessoa que teve que passar por esse trauma todo aí. Né? E há muitos casos, Fernando, também de mães que cometeram aborto e que carregam dentro de si um sentimento de culpa, né, de ter tirado a vida do próprio filho e aquele negócio todo. Né? Às vezes é algo que acontece na adolescência ou no desespero, né? Há casos, por exemplo, de adultério, né, que a pessoa tem um caso escondido com uma pessoa, engravida, e depois o cara diz, não, eu sou casado, tira a criança. Né? Não foi por estupro, foi nada, foi um relacionamento inadequado do ponto de vista cristão. Então, aí eu acho que é mais grave ainda, né? Mas as pessoas precisam ser acolhidas e trabalhadas. Perdão, né? O senhor fala sobre isso no livro também, que não há pecado que Deus não possa, assim, nos perdoar, né? Sim, se Deus perdoa os piores criminosos do mundo, né? Que não somente cometeram crimes uma vez, mas tiveram um estilo de vida de criminoso, uma vida criminal, uma ficha criminal, como o ladrão lá na cruz, né? Que Jesus o perdoou. E eu creio que não há pecado para quem cometeu o aborto, né? Há perdão para uma pessoa que cometeu o aborto tranquilamente, se ela se arrependeu e se ela quer encontrar em Cristo, né, o perdão e a possibilidade de uma reconstrução emocional, de uma reconstrução de um relacionamento com Deus. Eu acho que esse é um dos papéis da igreja, né, nessa questão do aborto. E falando sobre o papel da igreja, pastor, o que o senhor recomenda e orienta para que nós cristãos a gente esteja pronto para essa batalha? Porque hoje a gente vive num mundo cada vez mais corrompido, Sim. Onde essas ideologias têm cada vez mais entrado na cabeça de todos, né? Até nossa mesmo, às vezes a gente para aí, não é nesse caminho, tô pensando errado, deixa eu rever aqui algumas coisas, alguns princípios. Em relação ao aborto, porque a gente precisa se levantar também para defender essas vidas, né? Sim. Então, tem a questão da defesa da vida do bebê, tem essa outra questão também que o senhor levantou, que é o acolhimento, acolhimento da família, da mulher, também pessoas que já passaram por isso. Deixa eu didaticamente colocar, eu penso em 3 coisas básicas, assim. Primeiro, o papel da igreja é preventivo. Também, né? Então, nós temos que trabalhar com os nossos adolescentes, com as novas gerações, mostrando que o sexo é poderoso. É através do sexo que vidas são geradas. E que o sexo, ele foi criado por Deus, mas
ele deu limites para que a gente possa administrar, para que a gente possa ter uma sexualidade sadia, para que a gente possa desfrutar do prazer sexual. Isso aí não se discute, né? A Bíblia ensina claramente. Então nós temos que fazer esse papel preventivo. E eu sei que a concorrência é muito grande, porque às vezes a gente mostra o ensino, a questão da sexualidade, biblicamente falando, mas, né, as pessoas de fora da igreja, as pessoas que não têm uma visão, eles entendem o sexo completamente diferente. As pessoas acham que o sexo é uma necessidade fisiológica, como comer, beber, dormir, tomar água, e que pode ser feito a todo momento. A Bíblia não vê assim. A Bíblia vê o sexo como algo que, diante dos olhos de Deus, foi dado, né, para que o homem não esteja sozinho, para que o homem se case, para que o homem constitua família. O sexo praticado antes do casamento, ele é pecado. Dentro do casamento, entre o casal, é mandamento, é ordenança. O casal tem que ter uma vida sexual ativa e prazerosa. E o sexo, quando é praticado por casais, por pessoas casadas ou fora do casamento, se constitui também pecado. A Bíblia chama de adultério e, para solteiros, prostituição. Então, a Bíblia é muito clara, né, em valorizar essa questão do sexo, em reconhecer, né? Deus não faria algo, não colocaria hormônio dentro da gente para depois dizer assim, não use, né, os hormônios, né, não desfrute Então, Deus nos fez seres sexuais. Então, e colocou dentro de nós, inclusive, nessa questão, e aí, do sexo oposto, né, o homem e mulher, ele fez macho e fêmea, justamente colocando o sexo como uma complementariedade. O homem complementa a mulher e a mulher complementa o homem. Essa visão bíblica que a gente tem da sexualidade complementar. Uhum. Então, esse é um princípio nosso, bíblico, judaico, cristão, etc. Cada pessoa, ela é livre, né, para administrar a sua vida sexual. Ela vive a vida sexual do jeito que ela achar que é correto, etc. Agora, também nós precisamos ser respeitados como cristãos, né? Porque, principalmente, a nossa preocupação com as crianças, né? E nessa questão do doutrinamento e da doutrinação da ideologia de gênero, nós temos que resistir, temos que combater isso, né? Porque nós entendemos que a sexualidade ela deve ser vivida, para nós cristãos, dentro Sim. do padrão estabelecido por Deus. Então, preventivamente. Segundo, nós temos que também ter um papel de combater, né? A gente não pode dizer, né, que aquilo que a Bíblia diz que é pecado, não é pecado. Tá certo? A gente não pode, no argumento do politicamente correto, contradizer a Escritura Sagrada. Certo? Ou aquele posicionamento de, na minha opinião... não existe opinião. Quando se trata disso, não, né? Na questão dos valores cristãos, do valor da vida humana, tudo, não há como negar essa questão da importância da vida e do começo da vida, né? Do valor da vida humana e da origem da vida humana. Então, isso aí não se discute. Então, eu creio que eu vejo alguns pastores aí, né, e padres e a igreja cristã se mobilizando. Eu acho que tem que fazer isso mesmo, tem que pressionar lá os deputados, tem que fazer uma militância política como cidadão, né? Tem os políticos e tem o cidadão comum, tem aqueles que não têm a vocação. Uhum. Né? Eu, por exemplo, tenho uma vocação pastoral, eu não tenho uma vocação de militância política, não faço parte de partidos políticos, mas, como você bem vê, nós estamos nos posicionando aqui, né? Como igreja, nós nos posicionamos. E eu creio que isso tem que ser feito. Tem que mostrar para a sociedade, né, o que é o aborto, as consequências do aborto, as causas do aborto, porque a gente discute sempre aquelas causas traumáticas.
Mas eu diria aí que 80% dos abortos que são praticados ilegalmente é justamente por causa de uma liberdade sexual, um liberalismo sexual. Uma gravidez não planejada, simplesmente. Não está planejada por quê? Então não tinha que fazer sexo. Então é justamente esse conceito de liberalismo sexual que vai gerando tudo isso, né? E você sabe que as pessoas que estão envolvidas nesse, eu diria assim, nesse problema de praticar aquilo que é contra a sua consciência, contra a palavra de Deus, essas pessoas, elas sofrem, elas estão sofrendo, né? Então, eu acho que temos que prevenir, né? Temos que combater, do ponto de vista do discurso, do ponto de vista das iniciativas, né? Uhum. Temos que nos posicionar. Aliás, no meu Instagram, vocês já fizeram, né? A gente posição teve... minha, pastor, está lá no Instagram, falando, né? Eu sou contra o aborto em qualquer idade. Foi ano passado que a gente lançou esse livro, se eu não me engano, né? O pastor pregou sobre isso aqui na igreja também, para os membros. Enfim, tá no YouTube. A gente teve esse livro, a gente produziu uma série de conteúdos a respeito disso. E sempre que estoura alguma coisa assim, a gente vai lá e reafirma a posição novamente, porque é algo que a gente precisa. Tá todo mundo falando aí asneira, a gente tem que ir e falar, não, essa é a nossa visão, esse é o nosso posicionamento bíblico. E eu gosto muito de toda a série Relevância, né? Porque traz traz temas assim em alta na sociedade e a gente consegue ter de uma forma objetiva e clara qual deve ser o nosso posicionamento, né? Uma orientação bíblica sobre isso. E o do aborto é muito importante, né? Eu queria concluir colocando uma terceira, né? Então, a primeira é de prevenção, a segunda é de confronto mesmo, né, à luz da palavra de Deus, não é só da palavra da ciência, das pesquisas, de tudo, dos exemplos históricos, etc. E o terceiro ponto, eu acho que nós temos que trabalhar esse tema do aborto também com compaixão, né? Eu acho que a igreja, como agência do reino de Deus, tem que olhar para as pessoas que estão envolvidas, né, em gravidez desejada, em estupro, e até mesmo na prática livre do sexo, inconsequente, né, a gente ter compaixão, né, para com essas pessoas. Você imagine a situação de um pai e de uma mãe cuja a filha adolescente engravidou. Então, porque isso aí não é um problema só da menina que foi engravidada, né? Você tem aí todo um sofrimento, né? Todo um desequilíbrio emocional, familiar, né? E essa família precisa de apoio. E essa adolescente, ela precisa também desse apoio. Por outro lado, tem aquelas pessoas que praticaram o aborto e nunca conseguiram se perdoar por isso. Carrega dentro de si um sentimento de culpa, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso, né? Tem aqueles casos, Fernanda, que o cara engravidou e aí o cara falou, não, tem que tirar. E a pessoa fica pilhada, né? A mulher fica numas... Era um momento que ela devia ser acolhida, se fosse dentro de um relacionamento conjugal normal. E às vezes ela é solteira ou ela é casada, ele é casado, então vira toda aquela parafernália. E aí entra o papel da igreja trazendo o ensino da graça de Deus, do perdão, da restauração, do recomeço da vida daquela pessoa, ela ser tratada, ser amada, ser acolhida, né? É aquilo que não é jogar pedra, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, a gente tem que trabalhar como igreja preventivamente, né? De forma de confrontar também, mas principalmente trabalhar aquelas pessoas, acolher aquelas pessoas, cuidar daquelas pessoas que estão envolvidas nesse processo aí de aborto. Sim, pastor. Anotado aqui, a gente vai até fazer um conteúdo depois sobre isso. Pastor,
Para finalizar, Sim. O que o senhor acha da questão a gente precisa se posicionar nas redes sociais também? Porque sempre eu acho que as pessoas sempre ficam, não vale a pena. Eu acho que sim, né? Existem alguns pastores e alguns militantes aí que eles estão trabalhando justamente passando para as pessoas o e-mail dos deputados que vão votar essa matéria aí, né? Uhum. E pedindo para pressionar, para dizer, olha, nós somos um país cristão, valor da vida, etc. Mas eu acho que você pode usar as redes sociais tranquilamente, né? Não para agredir as pessoas, Não, imagina. né? Mas para colocar o seu posicionamento, né? Eu vi recentemente um vídeo, né? Onde vários personagens que nós temos hoje, inclusive jogador de futebol, artista, pessoas que iriam ser abortadas, né? Eu estou citando porque eu me lembrei aqui do Cristiano Ronaldo, aquele jogador de futebol, né? Que ele nasceu lá na Ilha da Madeira e a mãe dele não abortou. E ele nasceu e se tornou esse personagem aí, um sujeito de bem, jogador de futebol. Então, e tem muitos casos aí na história, né? Nós temos o caso do pastor Hernandes, né? Aqui da nossa igreja, que a mãe teve que optar numa gravidez difícil entre matar a criança para ela sobreviver. Ela poderia ter morrido, né? Isso aí que eu estou falando. Mas ela fez a opção de ter o filho, ela sobreviveu, ele sobreviveu, porque havia um conceito de que Deus é o autor da vida, né? Aí tem um embasamento cristão, de fé, etc. Mas eu entendo que esse assunto ele precisa ser discutido de uma forma mais racional, né? Por quê? Porque esse assunto envolve emoções, né? Eu estava ouvindo alguma coisa, né? A grande discussão é que você tem que punir a mulher, que é a vítima, ou você tem que punir o estuprador, né, que é o bandido, né? E a discussão fica isso aí. Só que, às vezes, a questão do aborto não está relacionada a estuprador ou, às vezes, está numa questão de gravidez indesejada. Existem outras circunstâncias que geram o aborto, né? Uhum. E eu acredito que hoje o aborto ele é muito mais pela liberalidade sexual. As pessoas elas não põem limites e aí vem as chamadas gravidez indesejadas. Até de pessoas queridas também, né? De pessoas, de namorados, de pessoas de baladas, de amigos, etc. Então isso aí hoje é muito difícil você sintetizar a pauta do aborto somente em casos específicos. Essa é a minha opinião. Certo, pastor. E só para fechar, que tem a ver com o tema, e o senhor já recebeu essa pergunta na caixinha de perguntas algumas vezes. Qual é a sua visão sobre métodos contraceptivos? Porque existem igrejas que falam que é pecado você... como que é? Não permitir a formação da vida, né? Tipo, um contraceptivo, pílula, preservativo. Veja bem, a ciência ela está à disposição do homem. Sim. Então, quando você fala numa pílula anticoncepcional, aí, você está retardando, de uma forma em que a vida ainda não foi concebida, né, a concepção de uma vida. Sim. Eu não tenho absolutamente nada contra essa questão da pílula, né, dos anticoncepcionais, que são tomados preventivamente para que a fecundação não aconteça, né? A partir do momento que a fecundação acontecer, para mim, são métodos abortivos. Entendeu? Sim. Agora, também, eu me lembro quando eu me casei, né, há 38 anos atrás, havia chamado, não pode, não tome anticoncepcional, faça a tabela. A tabela era ver tabelinha. a tabelinha. Vai confiar na tabelinha. Então, isso eu também acho que é um risco muito grande. Então, eu creio que a ciência ela está a serviço do homem, a ciência
é de Deus, né? Todo conhecimento científico vem de Deus, para ajudar a gente ter esse controle, né? Um planejamento familiar. Planejamento familiar, tudo isso, né? Assim como você tem os remédios, né, que servem justamente para essa questão aí da gravidez, você tem também aqueles que você usa para prevenção da vida, para continuidade de uma vida melhor. Eu acho que a ciência ela está aí para o bem-estar do homem, para que o homem viva mais, para que o homem viva com qualidade. E isso é de Deus, você não pode negar isso. Né? Então, você tem as vitaminas aí depois dos 60, você toma... Você já está tomando, pastor? Ainda não. Mas, se precisar, eu tomo, não tenho problema nenhum, não tenho dificuldade nenhuma sobre esse assunto. Tá bom? Então, vamos encerrar por aqui. Eu quero agradecer aqui, né, e reafirmar a nossa posição contrária ao aborto, porque nós entendemos que a vida ela começa na concepção, nós entendemos que o valor da vida humana é divino, então só Deus tem, né, a autorização para dar e tirar a vida, e eu creio que esse assunto precisa ser discutido com mais calma, né, e sempre, né, seguindo a concepção, na minha visão, a concepção da palavra de Deus, o manual do Criador humano aqui, ele é dono de toda a vida humana, tá certo? Amém. E Tchau. se você quer adquirir esse livro aqui, ó, Aborto, tá no site da Editora Zion disponível, tá com desconto, inclusive, e também os outros livros da série Relevância. Então fica a nossa indicação de leitura simples, fácil, objetiva, para você conseguir aí debater e se posicionar sobre esse assunto aí diante dessa sociedade que vivemos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Até o próximo episódio.